até o 12. Nós vamos ler novamente o versículo 12 e nós vamos ler do 12 até o versículo de número 25. Amém, irmãos? Amém? Diz-nos assim o texto sagrado. E semeou Isaque naquela mesma terra. Preste atenção nessa expressão, naquela mesma terra. E colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e ia engrandecendo até que se tornou muito grande. E tinha possessão de ovelhas, e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se dali e fez um assento no vale de Gerar e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite, e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Amém, irmãos? Podemos assentar em nome de Jesus. Queridos, Deus deu uma direção à nossa igreja neste ano de 2025 sobre o ano da abundância. E na semana passada o pastor Elias ministrou sobre isso, dizendo o que é abundância. E eu quero falar nesta noite sobre entre a abundância, ou entre a crise e a abundância. O capítulo de número 26 de Gênesis nos relata um tempo de crise, um tempo de adversidades, um tempo de escassez. A terra de Gerar era uma terra desértica, era uma terra onde o povo estava semeando e a fome estava na terra. O povo tinha vontade, tinha o desejo de colher alguma coisa, mas por causa da crise, eles não conseguiam. E nós vamos então falar sobre isso, porque quando nós olhamos para o contexto, irmãos, que nós estamos enfrentando na nossa nação, nós olhamos e vemos um cenário de crise muitas das vezes. Crise moral, crise espiritual, crise que afronta a família. Pode ser que você veio para esse culto nessa noite de quarta-feira, passando por uma situação parecida, e dizendo assim: eu estou com uma crise com os meus filhos, eu tenho uma crise lá em casa no meu matrimônio, eu tenho uma crise financeira para vencer nesse mês de janeiro, que eu não sei como vencê-la. Mas eu quero te dizer que o Deus que é poderoso para nos dar graça, para nós vencermos a crise, Ele está aqui nessa noite de quarta-feira para abençoar as nossas vidas. O Deus que muda histórias, o Deus que muda contextos, o Deus que muda o diagnóstico da medicina, o Deus que abre porta onde não tem porta, o Deus que faz com que nós colhamos em terra de escassez, Ele está aqui nesta noite para abençoar as nossas vidas. Amém? O tempo da crise é algo inevitável em muitos momentos da nossa vida e da vida do ser humano, em várias vidas ou várias áreas da vida do homem. Usaremos a vida de alguns patriarcas no livro de Gênesis, no capítulo 26, para entendermos quais os caminhos e as portas com base bíblica nós devemos percorrer
para sermos vencedores na crise. Eu quero te lembrar, irmão, nessa noite, que Paulo um dia fez a declaração que nós podemos transmitir para a nossa vida nesta noite. Que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes a gente entra o ano e a gente pensa assim, não, irmão, agora mudou o ano, e essa situação da mudança do ano é o que vai mudar a minha vida. Irmãos, não é. Isso é uma inverdade. Na verdade, a mudança precisa ser nossa. A mudança precisa ser do Robert. Se há alguma coisa que precisa de mudar, somos nós. Porque o Deus que nós servimos, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será o mesmo eternamente. Lá no livro de Malaquias, no capítulo de número 3, há uma expressão dizendo assim: eu, o Senhor, não mudo. O trono dele nunca mudou. O poder dele nunca mudou. A glória dele nunca mudou. O cuidado dele sobre a minha vida e sobre essa igreja nunca mudou. E Ele está aqui te lembrando isso. Eu sou o mesmo Deus que te chamei lá atrás. Eu sou o mesmo Deus que te salvou na tua adolescência, na tua infância, na tua mesma idade. E eu continuo cuidando de você. Viver abundância, irmãos, é isso. É a gente confiar em Deus apesar da circunstância. A porta fechou, eu acredito. A porta se abriu, eu continuo acreditando, irmãos. O diagnóstico do médico é favorável, eu acredito em Deus. Não, o diagnóstico do médico é desfavorável, mas o meu Deus, Ele muda diagnóstico, se preciso for. Vida abundante não se trata somente de alcançar grandes êxitos, ou de vencer obstáculos. Fala também de nós termos a oportunidade de encarar os obstáculos frente a frente. Tinha um obreiro da nossa igreja, irmãos, que ele falava assim que não era qualquer cara feia que espantava ele, não. Eu lembro dele falar isso para mim algumas vezes. E os problemas, as adversidades, tem dia que eles chegam com a carranca meio feia para a gente, presbítero Cristiano. Só que a gente precisa olhar para eles e dizer assim, não, eu vou te vencer em nome do Senhor dos Exércitos. Irmão, Deus te chamou para ser vitorioso em 2025. Deus te chamou para ser mais do que vencedor em 2025. Deus te chamou para passar por cima das dificuldades. A tua família vai ser uma bênção nas mãos do Senhor no ano de 2025, em nome de Jesus. Só que esse Isaac, irmão, ele nasceu num contexto de crise. Robert, por que num contexto de crise? Porque a mãe dele era estéril. Entre a promessa feita por Deus e a chegada da promessa se passaram 25 anos, é isso, irmãos? Aí tem gente que vem para a igreja, ou foi para uma igreja, chegou lá e falou assim, vem para a igreja que os seus problemas vão acabar. Parece até propaganda, irmão, dessa que passa na motinha, não parece? Só que isso não é verdade, irmãos. Deus nunca falou que alguém vinha para a igreja e os problemas dele iam acabar. Pelo menos no meu tempo de crente de 31 anos, nunca ouvi isso. Na Bíblia eu nunca vi. Só que Ele nos dá uma garantia, que com o problema ou sem o problema, Ele está conosco no meio da adversidade. Era esse o Deus que estava na vida de Abrão. O Deus que apesar da crise, Ele estava cuidando dele. O Deus que apesar da esterilidade da sua mulher, Ele estava cuidando dele, estava cuidando dela. O Deus que apesar da porta que havia se fechado, porque ele teve um filho no meio do caminho, que não era projeto de Deus, Ele estava cuidando dele. Aí, irmão, eu fico bobo de ver como que tem crente que pensa que está desamparado. Como que tem gente que olha para a circunstância e fala, todo mundo me esqueceu, ninguém está vendo o meu problema. Deus está contemplando a situação que você está passando, querido irmão. E eu não posso mudar a história que você está enfrentando. O pastor da igreja não pode. O pastor presidente das Assembleias de Deus no Brasil não pode. O presidente da República não pode. Mas o Deus dos deuses pode mudar essa situação nessa noite, em nome de Jesus. E foi o que aconteceu, irmãos. Se passaram 25 anos, mas o Deus da promessa foi lá na tenda do Abrão. Falou para ele, Abraão, sai da tua tenda, meu filho. Vem cá, Abraão, vem cá que eu quero ter um tratado com você do lado de fora da tenda hoje.
Olha aqui as estrelas do céu aqui, e o texto vai nos mostrar que aparece, irmãos, que era de dia, e Deus estava falando assim, conta as estrelas do céu para mim. Senhor, isso é impossível. Olha então a areia que tem aqui diante de você, dos teus olhos, do mar, do deserto, e me diz quantos grãos de areia existe aqui. Abraão olhou e falou assim, não tem como, ele falou assim, eu quero te dizer uma coisa, da mesma forma que essas estrelas e essa areia, vai ser a tua descendência. Deixa eu te lembrar das promessas que eu fiz para você, lá atrás no capítulo 12, eu vou abençoar quem te abençoar, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Aí Deus chega nesse contexto, o Isaac nasce, o Isaac cresce, o Isaac se casa, o Abraão morre, a sua mãe morre, ele vem passar pela terra de Gerar, onde o seu pai já havia passado, e quando ele chega na terra, sabe o que aconteceu? Fome, escassez. Irmãos, a região de Gerar é uma região semiárida, uma região de muita pedra. Não é como aqui a gente anda e tem pastagem para todo lado, não. E o Isaac era criador de ovelhas, de caprinos. Os animais precisavam de pastagem. E a terra, irmãos, era uma terra seca. A terra era improdutiva. Aí eu fico olhando para isso. E quando nós estávamos ontem, irmãos, na igreja de São João Batista do Glória, junto do pastor Elias, pastor Celso me deu a oportunidade, Deus me trouxe esse texto ao coração, eu li o versículo, só o versículo 12, e Deus falou comigo claramente, prepara uma mensagem, porque você vai pregar essa mensagem nesses dias. Aí quando foi hoje de manhã, o pastor falou, Robert, pode preparar aí, porque eu acho que de noite vai ter jeito de eu ir na igreja, não. Aí Deus me fez lembrar de algumas situações da nossa vida, irmão. Quem aqui já olhou para alguma área da sua vida e você olhou e falou assim, parece que está faltando alguma coisa. Parece que está faltando pastagem aqui. Parece que eu semeio nessa terra e nada acontece. Parece que eu tento mudar a habilidade que eu tenho para lidar com as situações e a terra continua do mesmo jeito. Era isso que estava acontecendo. Só que Isaac, irmãos, ele olhava para a escassez, ele olhava para a seca, ele olhava para a crise, ele olhava para a crise econômica, ele olhava para a crise da improdutividade da terra, e ao invés dele fazer como muitos de nós fazemos, ele falava assim, eu não aceito essa situação na minha vida. Deixa eu mudar a pergunta e tentar fazer uma aplicação melhor. Quem aqui não já olhou para a sua vida em alguma área e falou assim, eu vou desistir disso aqui, porque não vai mudar. Não adianta mais investir nessa situação. Não adianta mais orar por essa pessoa. Não adianta mais eu acreditar que pode ter mudança. Eu vim aqui te dizer, irmão, você está muito enganado. O Deus que nós servimos, Ele muda toda e qualquer situação nessa noite. Robert, o problema é com meu filho. Eu creio num Jesus, irmão, que pode ir lá onde ele está agora. Tem um testemunho de um irmão aqui da nossa igreja, irmão. Que o irmão dele estava num lugar e fez uma oração um dia e falou, Senhor, aonde ele estiver, vai até de encontro à vida dele e faz uma obra na vida dele. E na mesma hora Deus foi lá e mudou a situação daquela pessoa. Quem sabe pode ser hoje que você vai sair daqui e quando você chegar lá na tua casa, vai ter algo novo da parte de Deus para a tua vida. É isso, irmãos, o Deus que nós servimos. O Deus que muda a crise. O Deus que muda a escassez. Mas Isaac olhava e falava assim, Senhor, eu não conformo com essa situação, não. Ah, mas lá na casa do fulano até tem isso também. Pode ter lá na casa do fulano, mas lá na minha casa vai ser diferente, porque eu sirvo um Deus que é todo poderoso na guerra. Eu estou crendo, irmãos, que Jesus, nessa noite, quarta-feira, vai mudar situações das nossas vidas aqui nesta noite. Eu estou crendo que Jesus vai intervir na nossa casa nesta noite pelo poder da sua palavra. Para nós entendermos e entrarmos aqui, irmãos, na mensagem, eu gostaria que os irmãos pensassem como se nós estivéssemos entrando agora num ambiente aonde para chegar nele temos um caminho a percorrer. Quando nós chegarmos, tem vários cômodos que nós precisamos passar por eles. E nós temos que abrir portas quando nós entramos e temos que fechar a porta quando nós saímos. É assim em casa? Ou a gente sai de casa e larga as portas tudo abertas?
Hoje eu saí lá de casa, irmãos, e esqueci o portão aberto. Quando veio a Lucy, estava me mandando mensagem que eu tinha esquecido o portão aberto. Quando veio a dona da casa, passou lá e falou, Robert, eu passei tal hora lá na porta da sua casa, o portão estava aberto. Eu falei, ainda bem que a irmã Silvana está lá trabalhando, mas eu voltei e fechei o portão. Eu quero pensar sobre isso, nós termos um caminho a percorrer, uma porta para abrir, portas para serem fechadas, e a primeira porta que eu quero olhar para a vida de Isaac e entender que ele abriu foi a porta da obediência. Capítulo 26, versículo 2, parte A. Eu vou pedir o Cristiano para me ajudar. Capítulo 26, versículo 2, a parte A. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: Pode continuar. Não desças ao Egito. Não desças ao Egito. Habita na terra que eu te disser. A primeira porta que Isaac abre, quando chega em Gerar, irmãos, no tempo da escassez e da dificuldade, foi a porta da obediência. O Egito, irmãos, é um lugar chamado de crescente fértil, aonde passa o rio Nilo, e dizem que ainda hoje tem uma das frutas e hortaliças mais belas do mundo são produzidas à beira daquele rio chamado rio Nilo. O Isaac viu a fome e foi seduzido a descer para o Egito. Aí Deus falou com ele, falou assim, Isaac, a crise está aqui na terra de Gerar, mas eu tenho uma palavra para você, meu filho. Não desças para o Egito. Eu fico pensando que o Isaac naquele dia falou, Senhor, que brincadeira de mau gosto que é essa? Eu tenho animais, eu tenho a Rebeca, que se a coisa apertar aqui em casa, ela é a primeira a me falar. E que história que é essa de não descer para o Egito? Isso lembra a gente, não lembra, irmão? A gente, quando está passando a crise, a gente quer ficar questionando Deus. Cadê Deus? Por que Deus me esqueceu? Cadê os irmãos da igreja que ninguém vem me visitar? Cadê o pastor que esqueceu de orar por mim? Cadê a dirigente do círculo de oração? E cadê? Mas Deus é tão misericordioso que Ele sempre fala com a gente. E foi o que aconteceu com Isaac. Deus chegou para ele e falou assim, Isaac, não desce para o Egito. O Isaac podia ter olhado para aquela situação, irmão, e falar assim, mas eu vou fazer do meu jeito. Eu sei que lá no Egito tem providência, tem alimento para mim. Quando eu olho para isso, irmãos, essa porta chamada obediência, nós podemos entender o seguinte, nós não podemos buscar atalhos em tempos de crise. Robert, por quê? Porque o mundo, a psicologia, a medicina, os canais de internet, os livros de autoajuda, as mensagens que nós assistimos no Instagram, no Facebook, no YouTube, sejam curtas ou não, muitas das vezes não podem mudar nada na nossa vida, irmãos. Eu já fui no consultório do fulano de tal, tantas vezes, e ele me falou isso, e nada mudou. Muitas das vezes, a solução que muitas pessoas estão precisando não está nesses lugares. Por isso que nós temos que aprender a entrar pelo caminho da obediência. E é fácil obedecer, irmãos? Nem sempre. Mas é o melhor caminho a ser tomado? Sempre. Só que a psicologia, o psicólogo, o médico, o livro de autoajuda, às vezes uma palavra de alguém não pode mudar situações na tua vida. Mas o Deus que você serve, Ele pode mudar todas as coisas na tua vida. Foi por isso que o Isaac acreditou naquela palavra, irmãos. Foi por isso que ele não desceu para o Egito, ele falou assim, eu sei quem falou comigo. Eu sei quem eu estou obedecendo. Só que essa porta da obediência, além de ser uma entrada para obedecer e ouvir a voz de Deus, ela também é uma porta que causa reflexos na família do crente, irmão. Quer ver isso?
Gênesis 26, 4 e 5. Lê, por favor, Cristiano. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Darei à tua descendência todas estas terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Escuta. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Olha o que Deus está dizendo aqui, irmãos. Deus está dizendo assim, ó. Isaac, eu vou multiplicar a tua semente, eu vou multiplicar a tua descendência, eu vou te abençoar. Aí ele continua o texto, ele diz assim, porquanto, outra tradução pode estar escrita assim, porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos. Deixa eu te dizer isso aqui, irmão, e parece que é um pouco difícil de acreditar. Mas tem gente que só está firme na igreja porque os joelhos do pai e da mãe não cessam de estar dobrados pela vida dele. A tua família ainda só não desmoronou, irmão, mais porque os teus joelhos estão dobrados por aquela casa, por aquela família. Eu quero ser ministro de Deus para a tua vida nessa noite. Deus vai alcançar, irmãos, e vai refletir lá na tua casa, em nome do Senhor Jesus, as orações que você tem feito nesse lugar. As orações que você está fazendo na beira daquela cama. Só que, irmãos, nós temos que entender, e eu quero dizer isso aqui para os irmãos por muita experiência. Alguns irmãos aqui de mais tempo na igreja, vão se lembrar da irmã Ieda Lobo Menezes. Acho que a Luci conhece, o irmão Lazinho. A irmã Ieda faleceu, ela era muito amiga da Manchiquinha. E quando eu era criança, irmãos, eu via que a mulher pregando, ela era pequenininha assim, tinha um coquinho grande na cabeça, e ela pregava com aquela ousadia, orava, e Jesus libertava pessoas, e eu falava assim, Jesus, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, que nem a irmã Ieda é. E o tempo passou e eu fui batizado com o Espírito Santo. E eu me lembro que um dia ela chegou perto do meu bisavô, e falou para ele assim, irmão Nativo, eu quero dizer algo para o senhor. E quero dizer algo para os filhos do Senhor, que estão aqui nessa noite. As tuas orações têm sido ouvidas. Mas o Senhor me diz nesta noite, quando eu, Senhor, te levar, ai daqueles que não permanecerem na sua presença. Meu bisavô morreu, irmãos, no ano de 2002, no dia 20 de novembro. E eu me lembro que nós tínhamos 2 ou 3 tias que estavam longe da casa do Senhor. E parece que aquilo, irmãos, foi a mesma coisa de pegar uma bola de boliche, se jogar. Aquilo virou uma bagunça. Aí eu olhava para aquilo e me lembrava daquela palavra. E quando eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei disso. A tua fé, a tua persistência, o teu anseio por estar na casa de Deus é muito importante. Lágrimas são derramadas aqui e Deus guarda o teu filho lá. Lágrimas são derramadas aqui e a tua família é alcançada com poder e misericórdia lá. Não desista, irmão, de estar na presença do Senhor. Não desista de estar na presença de Deus. A obediência de Abraão refletiu na família. A obediência também, irmãos, ela deve estar acima dos nossos olhos físicos e humanos. Gênesis 26 e 6. Assim habitou Isaac em Gerar. Olha aqui. Isaac poderia ter dito assim, não. Os meus olhos físicos, o natural, me diz que se eu for para o Nilo, lá é melhor. Os irmãos vão se lembrar que na ocasião de quando o povo está caminhando, irmãos, rumo à terra prometida, o povo sentiu saudade dos pepinos, da cebola do Egito. Os irmãos se lembram disso? O pastor Claudionor de Andrade, no ano de 2019, esteve na nossa igreja. E antes de estar na nossa igreja, ele esteve no Egito. E ele falou assim, irmão Robert David, nós criticamos as pessoas que falavam isso, mas os legumes, as frutas, as cebolas, os pepinos do Egito
são frutos muito lindos e muito saborosos de se comer. E a ótica humana podia dizer assim para o Isaac: vai para lá, porque lá tem sustento para você. Para que ficar sofrendo? Para que passar por dificuldade? Para que passar por provação? Só que Isaac, irmãos, ele não fez das palavras de Deus e do que ele estava vivenciando algo natural. Robert, por que ele não fez daquilo algo natural? Porque ele acreditava em um Deus que move coisas no sobrenatural. Eu vim aqui dizer para você nessa noite, quarta-feira, irmão. Você obedecer a Deus nas coisas naturais vai fazer com que Deus mova o sobrenatural na sua vida nessa noite. A gente fala sobre abundância. A gente canta sobre abundância. A gente fala sobre milagres. A gente fala sobre consolo. Só que muitas das vezes a gente está assim, não, mas será? Vamos vencer isso nessa noite, irmão? Olha para essa situação, quando vem esse desejo do será, você fala assim: incredulidade, vai embora da minha vida em nome de Jesus, porque eu sei a quem eu sirvo. Então a primeira porta que o Isaac teve que abrir foi a porta da obediência. E depois dele abrir a porta da obediência, irmão, ele teve que fechar a porta da incredulidade. Ele teve que fechar a porta de olhar para as coisas e só enxergar as coisas no âmbito natural. E Deus também quer fazer isso conosco no ano de 2025, amém? A segunda porta se chama permanência. Ou então nós podemos chamar ela também de persistência. Tem crente aqui, irmão, que faz 60 anos. É isso, irmão Lazinho? Quase. 59 anos. Que ele acredita no mesmo Deus. Lê a mesma Bíblia. Ora pelo mesmo Senhor. Clama pelo mesmo filho dele e acredita no mesmo milagre. Tem o Zezinho, que eu acho que o Zezinho tem 61 anos. Ou 62. A irmã Chiquinha também. Porque a gente muda. Fica mais gordinho. O cabelo branqueia. Mas Deus é o mesmo Deus que não muda, independente das circunstâncias. Permanência. Capítulo 26 e o versículo de número 8. Vamos entender se o Isaac permaneceu, irmãos? Ou se ele abandonou o negócio? Versículo 8, depois o versículo 12. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou a Abimeleque e semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Irmãos, olha aqui, o primeiro versículo diz assim: aconteceu que ele esteve ali por muito tempo. Quando eu estava lendo sobre isso, irmãos, eu fiz uma observação sobre uma coisa. Robert, o quê? Quem aqui, irmão, viu nos últimos 6 meses alguém abandonar alguma coisa? Faz só uma reflexão. Alguém que abandonou o emprego, alguém que abandonou a família, alguém que abandonou o casamento, alguém que abandonou a igreja. Isaac não era esse tipo de pessoa. Robert, que tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa que olha para a circunstância difícil e fala assim: eu vou abandonar. Eu vou deixar. Eu vou mudar de igreja. Vamos para aquela igreja lá, porque aquela igreja é a igreja da bênção. Tem uns que se acham tão assim que, ao invés das pessoas dizer isso, eles dizem: aqui é o lugar da bênção. Aqui é a igreja que tem a graça. Balela, irmão. A graça de Deus está para quem busca, para quem clama. Não existe igreja detentora de graça. Não existe igreja que a salvação é só lá. Não existe igreja que somente aquela instituição, porque a instituição não salva ninguém. Mas o Jesus que nós servimos, ele salva todo homem que nele crê.
Isaac não era daquele tipo de crente que ficava daqui para colar, mudando de endereço, mudando de igreja. Eu vou mudar o emprego, porque acho que o problema meu é o emprego. Eu vou mudar a cidade, porque o problema meu é Cássia. Tem só 18 mil habitantes. É isso, irmãos, que muda a situação? Não. Deixa eu te dizer algo aqui. Essa frase não é minha, mas eu vou aplicar ela muito claramente às nossas vidas. Nós temos, irmãos, que florescer e frutificar aonde Deus nos plantou. Deus te plantou nessa igreja. O lugar de você prosperar é aqui. O lugar de você viver uma vida abundante é aqui. O lugar de você prosperar, de você crescer é aqui. O lugar de você experimentar o sobrenatural de Deus é aqui. O lugar de você ver a tua família ser transformada é aqui. Só que tem crente, irmão Cristiano, que não dá tempo nem dele criar raiz e ele quer florescer. Já viu isso, irmão? O pastor sempre fala aqui do bambu chinês. Primeiro, irmãos, ele cresce 30, 40 centímetros. Depois ele fica cerca de 5 anos crescendo para dentro do solo. Criando raízes. A gente às vezes chega aqui na igreja, a gente pensa que Jesus é aquele garçom que fica assim, com uma bandeja para a gente. O que você precisa hoje, filho? O que você precisa hoje, filha? A gente pensa que Deus é o Deus do fast food. É o Deus da gente liga no delivery e tem que acontecer quando a gente quer. Irmãos, a Bíblia diz assim que quando Abraão era velho, ele plantou um pé de tâmaras. Uma tamareira, ela demora entre 70 e 100 anos para produzir frutos. Ele não estava preocupado se ele ia colher da tamareira, mas ele queria plantar, porque ele sabia que alguém ia colher. Deixa eu te dizer isso melhor. Plante hoje, porque amanhã os teus filhos podem colher. Plante hoje, porque amanhã a tua casa pode colher. Plante hoje, porque alguém que você, às vezes, ministrou na vida dele, deu aula na escola dominical, amanhã vai ser pastor, amanhã vai ser diácono, amanhã vai ser líder da mocidade. Mas plante na obra do Senhor. Plante. Permaneça, irmão. Não, a dificuldade bateu na minha vida, irmão, e eu vou largar tudo. Irmãos, e olha aqui, esse sentimento da gente largar tudo vem na vida de todo mundo, viu? Chega para todo mundo. Tem dia que dá vontade, como diz o mineiro, de descer o pé no balaio e jogar tudo para cima, irmão. Só que nós não vamos fazer isso. Deus não vai permitir você fazer isso, irmão. Deus não vai permitir essa situação ser ainda mais difícil na tua vida, porque Ele está te ajudando, Ele está te dando força, Ele vai te dar graça para vencer no nome de Jesus. Só que para isso, irmão, a gente tem que permanecer. O vento sopra, sou crente. O primeiro ano passa, sou crente. 25 anos passa. O Abraão estava meio devagar, mas falou, mas Deus falou que vai fazer. Deus falou que vai cumprir. Deus falou que vai acontecer. Não adianta nós ficarmos perambulando, irmãos, de um lugar para outro, como se os ambientes fossem culpados pelas crises que nós enfrentamos. Que a gente pode olhar e falar assim, não, a culpa dos meus problemas é esse lenço. Só que lá dentro de nós tem alguma coisa que fala assim, não, a culpa é minha, não é do lenço. O lenço não muda a história. Mas nós podemos ir aos pés do Senhor e Ele pode mudar a história no nome de Jesus. Isaac sabia que a bênção estava sobre ele, irmãos. E não sobre coisas. Não sobre lugares. Lembra que eu falei da igreja? Não. Eu vou para a igreja fulana de tal. Porque lá é o lugar... Irmão, todo mundo que entra lá, sai rico. Já viram a propaganda, irmão, da igreja que deixa todo mundo rico? Isso é verdade, irmãos? Jesus veio para dar riqueza ao homem, esse é o objetivo de Jesus ter nascido, sofrido, morrido no Calvário, se entregado pelos nossos pecados? Não, o maior projeto de Deus para o homem se chama salvação. E se eu não enriquecer? Eu sou crente do mesmo jeito.
E se o salário for pequeno, vou continuar ser crente e dizimista em nome de Jesus. Porque Deus é o Deus que cuida de nós apesar das circunstâncias. Precisamos permanecer. Vivemos em meio a uma geração de valores enfraquecidos, que facilmente se desfaz daquilo que é importante. A nossa geração, irmãos, vem sendo bombardeada. E as coisas que outrora eram importantes, estão se tornando coisas solúveis. Qual foi a última vez que você orou pela sua família, irmão? Qual foi a última vez que você foi lá na casa daquele parente seu que não é crente e falou de Jesus para ele, para o teu filho, para a tua filha? Porque, irmãos, depois de Deus, não existe algo mais importante do que a nossa casa, do que a nossa família. A gente esquece disso. Domingo, antes de vir embora, eu me sentei junto com a minha irmã. E eu me lembro que quando nós éramos adolescentes, irmãos, nós cantávamos juntos na igreja, eu e a Stephanie. Os irmãos sempre vêm eu pedir oração para ela, lá em Biraci. E eu falei algumas coisas para ela. E eu creio, irmãos, em nome de Jesus, que Deus me levou àquela cidade, não foi só para descansar e tomar sol, não. Deus tem um propósito na vida da minha família. E eu não vou desistir disso em nome de Jesus. Apesar das circunstâncias, irmãos, nós vamos continuar crendo que a nossa casa vai ser um celeiro das bênçãos do Senhor, que a nossa família vai ser alcançada pela graça do Senhor Jesus, que Deus vai entrar com providência aonde for necessário e algo novo vai acontecer. Antigamente cantava um hino, né, irmão Lazinho, que falava que a gente tem que ser como a palmeira. Só que a palmeira, irmão, não é essa palmeira que tem na entrada de Cássia, não, viu? Toda vez que a gente lê esse salmo, a gente pensa, não é aquela palmeira, não. É aquela palmeira que parece um cacto, o pé de palma, literalmente. Robert, por quê? Porque além dela balançar e não cair, ela resiste o tempo de deserto, se preciso for. O crente tem que ser assim, irmão. Porque o deserto, muitas das vezes, chega na vida da gente, e a gente fala assim, mas eu vou ser crente em Jesus Cristo. Eu vou permanecer em Cristo Jesus. Essa situação difícil não vai me fazer desanimar. Essa enfermidade não vai me parar. Eu estou pregando aqui, irmãos, e olhando para o rosto dos irmãos, e entendendo que, na verdade, nós não estamos aqui falando de algo que nós não sabemos. Aqui tem crente que é igual o Palmeira, irmão. Ele foi para o hospital, foi para a UTI, mas Jesus sustentou ele, a graça dele manteve de pé, o diagnóstico do Mero era contrário, mas Deus mudou a situação, e pode ser hoje que Deus vai fazer isso na tua vida também, em nome de Jesus. Permaneça. Isaac sabia, irmão, que só a água podia mudar a situação do deserto, porque ele olhava para o deserto e falava assim, não posso ir embora, porque Deus falou que não é para ir. É difícil isso, né, irmão? A gente querer fazer coisas e Deus não aprovar e falar, não vai. A gente querer caminhar e Deus falar, não caminha. A gente querer fazer e Deus falar, não faz. Aí o Isaac olhava e falava assim, só a água pode mudar essa situação de gerar. Só a água, irmão, tem a possibilidade de mudar um ambiente de deserto. Os irmãos vão se lembrar, quando Agar, a egípcia, que Abrão teve um filho junto dela, junto do seu filho Ismael, estão no deserto, e a Bíblia diz assim que Agar olhou e o menino estava a ponto de morrer. Quando de repente, o menino orou, Deus mudou a situação, e o que apareceu naquele deserto? Água. Robert, e o que é essa água na vida da igreja? Vai parar um caminhão-pipa lá na porta de casa? Não, irmão, não vai não. A água é a palavra de Deus. É a Bíblia Sagrada, irmão. É a Escritura que tem poder. Não é o lenço. Não é a rosa. Não é o vidro de óleo. Tem gente que pensa que para poder orar para as pessoas precisa lambrecar a cara dele de óleo. Irmão, não é isso. O óleo não tem poder. O lenço não tem poder, mas há poder em Cristo Jesus, o nosso Senhor.
Há poder na palavra de Deus. A palavra de Deus vai lá na tua casa nessa noite, irmão, e vai transformar a tua parentela em nome de Jesus. A palavra de Deus vai entrar pelas portas da tua casa no ano de 2025, e algo novo da parte do Senhor vai acontecer naquele lugar, em nome do Senhor Jesus Cristo. Robert, como que leva a palavra de Deus lá para casa? Porque meu marido não gosta de crente, meus filhos não gostam de crente. Ora ao Senhor, irmão, pede uma estratégia e leva os irmãos da Decolheita lá, numa terça-feira. Pede eles para ir lá fazer um culto. Pede para a mocidade ir lá. Pede para as irmãs ir fazer uma visita. Porque, irmãos, eu gosto muito de congregar nessa igreja, sabe por quê? Está cheio de carregador de água aqui para todo lado. No meio das irmãs tem irmã que carrega água e leva salvação à vida das pessoas pelo poder da palavra. No meio dos obreiros tem homem que carrega água e que é cheio da palavra de Deus, e algo novo acontece. A igreja precisa de água, irmão, não é de óleo, não é de rosa, não é de vassoura, não é de rede, não é de invencionice, não é campanha dos 7, dos 12, dos 15, a igreja precisa da palavra. E Jesus diz assim: vós já estáis limpo pela minha palavra. Jesus disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Robert, por que nós precisamos acreditar nisso? É porque o Isaac olhava para a situação e dizia assim: o meu Deus, escute isso, é maior do que essa crise. O Espírito de Deus, irmãos, fala aos nossos corações nesta noite. E Ele está mandando te dizer nesta noite: eu sou maior do que essa provação que você tem passado. Eu sou maior do que essa adversidade que se instalou lá na tua família. Eu sou maior do que esse problema que você está passando no teu casamento. Eu sou maior do que essa crise financeira que te alcançou. As promessas de Deus são maiores, irmão. A palavra de Deus é maior. O Deus que você serve é... Então a primeira porta é a obediência, a segunda porta é a permanência, e a terceira porta é a fé. Gênesis 26:8. Por favor, presbítero Cristiano, lê para a gente, novamente. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaac estava brincando com Rebeca, sua mulher. Olha aqui. Isaac não desistiu, irmão, ele permaneceu e ele teve fé. O versículo 8 diz assim que ele permaneceu lá por muito tempo. O versículo 12, a parte A, diz assim que ele semeou naquela mesma terra. Por isso que eu falei para os irmãos que só mudar o algarismo do ano de 4 para 5 não muda situações. Mudar de igreja não muda a situação, Maziquinha. Mudar o casamento não vai mudar a situação. Assinar a carta de divórcio não muda a situação, irmão. É difícil a gente falar isso, mas é a verdade. O que muda a situação? É você crer que Deus pode mudar a história. É você confiar que o Deus está cuidando de tudo. É você confiar e saber que tem alguém que está no controle da situação, que está na direção do barco. O vento é contrário, mas Jesus está no barco. A água está entrando na embarcação, mas Jesus está no barco. O barco parece que está naufragando, mas Jesus está no barco. Jesus está no barco, irmão. Então mudar o algarismo não muda. Mas crer muda. Confiar muda. Ter fé no nome do Senhor Jesus muda todas as coisas. Ter fé, irmãos, é muito importante. Isaac nos ensina que acreditar em Deus deve ser algo que está além da visão humana. Gerar era um lugar seco, árido, deserto, mas Deus havia dado àquele homem uma capacidade diferente. Ele era um servo de Deus criativo. Robert, por quê? Se fosse um crente normal, comum, ele ia falar assim: não, deixa eu sentar aqui, porque Jesus me fez uma promessa, e a promessa do Senhor ela não pode ser tida por tardia. Eu vou aguardar aqui, porque Deus vai fazer algo por mim. Amém, irmãos? É assim que nós fazemos muitas vezes. O Isaac não. O Isaac falou assim: ó, eu não vou para o Egito, eu não vou deslocar daqui,
E a Bíblia diz assim, que ele semeou naquela mesma terra. Como que é esse negócio aí? Deus vai levantar você, irmão, para semear na mesma terra. Você vai chegar lá na sua casa, na sua família, nos seus filhos. Se você não puder fazer isso, irmão, no sentido literal, você vai fazer lá na beira da tua cama, com as mãos estendidas, e vai dizer: Senhor, a terra que o Senhor me deu foi essa, o lugar que o Senhor me plantou foi esse, o lugar que o Senhor me fez promessas foi aqui, e eu não desisto da minha casa por nada. Nós vamos viver uma vida abundante no ano de 2025. Robert, como que é essa vida abundante? É sem problemas, irmãos? Não é. Só que a fé, irmãos, ela nos acredita, ela nos faz dar credibilidade para a gente ver aquilo que não está acontecendo. É você chegar naquele ambiente difícil e dizer assim: Senhor, eu já estou vendo seus milagres acontecer na vida da minha família. Senhor, já estou vendo meu filho lá na igreja, sentado no meio da mocidade, em nome de Jesus. Senhor, eu já estou vendo meu esposo de gravata, de paletó, pregando a Tua palavra, ajudando nas casas. Robert, por quê? Porque a fé nos faz isso, irmão. Eu fui pregar esses dias na igreja Lagoinha, eu falei assim que a fé, irmãos, ela nos impulsiona, ela nos empurra. Jesus nos deu a fé, aí a gente não cria, a fé fala: vai, meu filho, continua. A gente canta um hino que fala sobre isso, não é? Ore um pouco mais, jejue um pouco mais. Jesus está dizendo para você: vai, meu filho, continua, persiste, ora, intercede, evangeliza, fala do meu amor, faz o que for preciso, mas não deixa minhas palavras cair por terra. O Isaac era esse tipo de crente, irmão, que era criativo. Ele olhava e falava: Senhor, não deu por aqui, eu vou por aqui. Senhor, a porta fechou aqui, eu vou entrar por aqui, eu sei que o Senhor vai abrir uma nova porta. Aquele patriarca, irmãos, ele era especialista em cavar poços. Eu fico olhando, e eu fico pensando que o Isaac chegou naquela terra e falou assim: ó, Deus já abençoou meu pai nesse lugar. Meu pai cavou poços aqui, foi bem sucedido. É por isso, irmão, que a gente precisa testificar do que Jesus faz na nossa vida. Robert, por quê? Porque aquilo incentiva o irmão a acreditar mais. Incentiva o irmão a dar mais crédito para o poder de Deus e para as promessas de Deus. Isaac foi cavar poços. Além dele ser, irmãos, criativo, ele era um homem trabalhador. Aquele patriarca era especialista em cavar poços. Mas alguém já viu cavar poços aqui? Hoje em dia, os poços são cavados, chamados de poços artesianos, ou semi-artesianos, que são cavados com a máquina que gira. Mas antigamente, irmão, era de enxada e pá. E não podia fazer o buraco pequeno, como hoje a máquina faz. Tinha que fazer um buraco extenso, grande. Para tirar a terra de dentro do poço, precisava de uma lata. Amarrava uma corda e tirava aquela terra lata por lata. Robert, o que isso tem a ver com a nossa vida? É que muitas das vezes, irmãos, vão haver circunstâncias da nossa vida que não dá para automatizar. Não dá para a gente passar a responsabilidade para o outro. É a gente que tem que pegar a enxadinha, pegar a pá e jogar a terra para fora. Os entulhos estão sendo jogados, o inimigo da nossa alma, irmão. Ele está todo dia nos lançando seta, dizendo: para, desanima, isso não é para você, a tua família nunca vai alcançar isso. Mas isso é uma mentira de Satanás, irmãos. Nós vamos desentulhar os poços e as águas vão fluir, as águas vão jorrar. Algo novo da parte de Deus vai acontecer sobre a tua casa, em nome de Jesus. Aí eu não sei, irmãos, como que tem crente que não gosta de vir para a igreja. Vocês conhecem crente que não gosta de vir para a igreja, irmão? Não fala nome não, pelo amor de Deus. Eu vou dia de domingo. É quase que uma santa missa, irmãos. Não, eu vou domingo não, eu vou só na ceia. Agora tem uns que aparece trimestral. Irmão, nós não podemos ser assim. Robert, por quê? Porque Satanás está todo dia jogando seta. Então a gente precisa todo dia fazer que nem o Isaac, ó, joga a terra para fora.
põe na lata e tira. E aqui, irmão, é o lugar onde nós chegamos sobrecarregados, muitas das vezes entulhados dos problemas, das dificuldades que nós enfrentamos. Aí a gente chega aqui, a palavra vai de alcance à nossa vida, e nós tiramos a terra, nós tiramos os entulhos, e saímos daqui acreditando e dizendo, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Eu já estou encerrando. Isaac, irmão, fez o que ele sabia fazer. Ele foi cavar poços. Parece que Isaac foi fazer o que era óbvio, o que era normal, o que era costumeiro. Só que agora você já viu que estão criando umas mandingas aí, irmão, de crente? Um dia eu estava na porta da casa da Lucy, fui lá fazer uma visita para o irmão Lazinho. Um moço estava lá. Ele veio até a gente, assim com o semblante descaído. Eu convidei ele para ir na igreja, ele me contou que estava com depressão. E eu falei para ele, vai lá na nossa igreja domingo, porque Jesus pode transformar essa situação da tua vida. Ele olhou e falou assim, eu fui na igreja do pastor fulano de tal, ele falou que eu tenho que fazer uma corrente, um elo de 7 domingos consecutivos. E os 7 domingos consecutivos vão mudar essa história na minha vida. Irmãos, que Jesus que é esse, irmão? Jesus não está preso em corrente, Jesus não está preso em elo. A pessoa chega aqui oprimida e sai liberta na mesma hora, se Jesus quiser. Agora tem crente que está cheio de mandinga, irmão. Não adianta a gente falar porque tem. Ah, e outra coisa, ele falou que eu não posso quebrar. Não posso quebrar o elo. Não parece mandinga, irmão? Irmão, nós não precisamos de nada disso. A gente chega aqui, Jesus liberta. O crente ora pela vida da gente. Eu ainda sou daquele tempo, irmãos. Eu falo sempre isso. Quando nós fomos para Ibiraci fazer culto nas casas, eu levei um caderninho e nós usamos aquele antigo método aqui na Tarde da Benção tem, que chama o caderno do círculo de oração. E todo culto, eu estou lá, o Rosemildo está lá, nós levantamos e falamos, irmão, o nome dos irmãos está aqui, mas esse caderno não faz nada por ninguém. Mas o Jesus que nós oramos pelo nome dele, ele muda situações. E sabe o que nós temos visto, irmão? Jesus fazer milagres. Jesus libertar. Jesus trazer pessoas que nós colocamos o nome dele lá no caderno. E Jesus foi lá, alcançou ele, trouxe ele para a casa do Senhor. Permaneça. Faz, irmão, aquilo que tem que ser feito. Robert, o quê? Vem para a igreja na quarta, porque Jesus vai falar com você. Vem na sexta que ele vai falar também. Vem para a escola dominical. Se tiver culto no lar e você puder, esteja lá. Porque, irmãos, o que é comum, o que é normal, o que é corriqueiro, nós temos que fazer. Mas o que é incomum, o que é sobrenatural, o que é extraordinário, o nosso Deus é especialista em fazer. E Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui vendo a tua situação. Ele sabe o que você tem enfrentado. Ele sabe qual é a tua oração. Ele sabe qual é o propósito que você fez no ano de 2025. E veio falando, Senhor, eu quero ver a sua mão sobre a minha casa, sobre a minha família. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? A irmã Lucy vai cantar um hino, irmãos.